presente nesta oportunidade bendita de encontrá-los, né? Me sinto assim um amigo, convidado, um companheiro que, na medida da sua pequenez, traz também aos precursores desta casa, que comemora, como eu disse, agora ainda de pouco, de 79 anos, né? Lembrando então desses irmãos que certamente em épocas mais difíceis, muito mais complicado do que hoje, a evolução nos permite um bem-estar, uma facilidade que os irmãos que aqui laboraram em tempos idos certamente foram os verdadeiros desbravadores. Traziam no seu peito a mensagem de Jesus, uma mensagem de paz, de equilíbrio. Buscavam atender as criaturas que necessitavam, como nós hoje ainda necessitamos profundamente, do socorro às nossas almas, aos nossos espíritos. Plantaram então uma semente tão bela que germinou, produziu uma árvore tão frondosa, árvore essa que nos abriga o espírito hoje, nosso, dos nossos filhos, das crianças que aí vêm, que nós possamos então, ao nosso tempo, fazer jus a esse trabalho iniciado, Chibiri, com uma felicidade muito grande. Eu particularmente me sinto em casa. Como todos nós somos espíritos viajantes, somos espíritos errantes, somos espíritos eternos, espíritos que somos universais na condição de irmãos, de seres constituídos de igual condição pelo Pai maior Criador, e que nos possibilita a cada um ao seu tempo a evolução, mas que nos dá, como nos disse o nosso amigo aqui, uma família tão ampla que a gente se sente em casa, mais próximo impossível dos irmãos, como aquela família que nos acolhe na consanguinidade. Então eu espero também, Chibiri, o ano que vem, aniversário de 80 anos do centro, e quiçá no meu aniversário de 80 anos ainda vir aqui. Muita gente deve ter pensado assim: meu Deus, será que nós vamos ter que aguentar tanto tempo assim? Na verdade, o Divaldo disse que perguntou a Joana de Ângelo, então, que as pessoas estavam querendo agendar palestras para 2012. A Joana de Ângelo dizia: pode agendar. E aí queria agendar uma outra para 2013. O Divaldo pensou e disse: mas 2013, né? Joana, será que ainda, né? 2013, vou estar fazendo as palestras? Ela disse: pode agendar. Aí convidou uma para ir na Europa em 2014 e ele novamente a consultou e ela disse: agenda e vai orando, né? Eu estou agendando as minhas, sempre naquela expectativa ainda, mas ainda com poucas palavras trocadas com o nosso irmão, dizer: estaremos aqui até o tempo em que tivermos algo a fazer aqui nesta encarnação, né? Tantas criaturas queridas nossas do coração se vão tão cedo. Hoje ainda perdemos um anjo de 5 anos, filho de um amigo nosso, e a gente fica por questionar a nossa existência. Até nós, com conhecimento espírita, nos deparamos com a morte tão jovem, com a partida tão jovem, o desencarne de um espírito que talvez tinha pouco tempo para complementar uma encarnação, mas que nos dói tanto ao coração, a partida daquelas criaturas que nós aprendemos na existência a amar, a querer muito bem. Nós trouxemos para a noite de hoje, então, não podíamos deixar de falar aqui do Evangelho de Jesus. Nós temos particularmente nos voltado àquilo que é o ensinamento do nosso Mestre Maior.
E antes de entrarmos nos ensinamentos de Jesus, nós vamos lembrar que um espírito de uma envergadura muito elevada, que passou pela Terra mais ou menos na época de Kardec, reencarnou mais ou menos alguns anos depois da edição do Livro dos Espíritos, viveu até depois da Segunda Guerra Mundial e defendeu o seu país, conseguindo a libertação do jugo da Inglaterra, que é Mahatma Gandhi, nosso companheiro de luta pela paz no mundo, e que libertou o seu país sem usar armas contra aqueles que o oprimiam. E ele diz então, como um grande pensador da paz, que se nós perdêssemos todas as informações religiosas, dos profetas, filosóficas, mas se nós não perdêssemos o sermão da montanha de Jesus, nada estaria perdido. Porque o sermão da montanha inclui todos os ensinamentos morais que a humanidade necessita para a sua elevação. Ele diz também que o sermão do monte é o maior código moral para a humanidade. E aí nós ficamos pensando então, quando as criaturas de um elevado nível espiritual, capaz de ter colocado ao seu país e ao mundo um exemplo tão grande, porque através da prática da desobediência civil e da não violência, sem se empunhasse uma arma sequer, ele conseguiu convencer países tão adiantados que oprimiam aqueles países menores e sem condição. E ele conseguiu então a libertação do seu país, lutou por diversas vezes, viajou à África, se colocou em processos de greve, de fome, era uma criatura admirável pelo mundo. Até mesmo os reis daquele país que o oprimiam passaram a admirar aquela criatura pela sua envergadura moral, pelos seus ensinamentos. E essa criatura vem nos dizer então, referindo-se ao Cristo, muito embora a Índia não é essencialmente um país cristão, mas é um país ao qual o hinduísmo se destaca, sendo então a terceira religião no mundo hoje, atrás do cristianismo e dos muçulmanos. Nós vamos ver então que nós temos que fazer um questionamento então, antes de nós entrarmos no Evangelho propriamente dito. Será que nós precisamos de um código de conduta? Será que nós precisamos de uma regra de conduta para aprender a nos desenvolver de acordo com as normas do bem viver? Será que nós, pelo tempo que já conhecemos as revelações do Mestre Jesus, pelos 2000 anos que se vão da sua vinda à Terra, pelo Evangelho que já passou pelas nossas vidas, nas mais diversas existências, e particularmente nessa existência, em função de um conhecimento já mais adiantado, mais esclarecido sobre a luz da doutrina espírita, que vem nos falar então, será que nós aceitamos o Evangelho do Mestre Jesus como nossa regra de conduta, como aquela regra que nos diz o que nos cabe fazer na nossa existência de seres encarnados na humanidade terrena? Nós então, se sabemos disso tudo, fazemos a nós próprios um questionamento. Por que é que não adotamos em nossas atitudes diárias? Por que é que os nossos comportamentos ainda não são condizentes com esses ensinamentos, referenciados por figuras ilustres da humanidade, e nos legado pelo Cristo maior como a regra de conduta moral das criaturas? Quando nós estamos doentes, nós buscamos um tratamento. Esse tratamento nem sempre é fácil. A dor nos incomoda. A busca dos hospitais terrenos se faz necessário para que nós possamos então controlar o nosso corpo físico,
para que nós possamos então sair de determinadas situações, e nós, sabedores que somos, que esse tratamento ainda assim é doloroso, nós nos submetemos à cirurgia dos cirurgiões da terra. Nós aceitamos a medicação, o medicamento, aquele que vai trazer a nós a correção daquilo que está em desacordo no nosso corpo físico. E quanto ao tratamento dos nossos espíritos, quanto ao tratamento moral, daquilo que é a nossa essência, daquilo que nós somos verdadeiramente como seres, porque nós estamos aqui num processo, quando a morte nos bate então, e nos leva de tão próximo uma criatura e tão jovem, 5 anos, ficamos a questionar como a vida é tão simples, como a vida é tão passageira, como a vida se transforma, como nós não temos a segurança daquilo que nós vamos vivenciar aqui. Então nós precisamos fazer um tratamento dos nossos espíritos, nós precisamos cuidar daquilo que é a nossa essência eterna, que é o nosso patrimônio. E quando é que nós vamos iniciar esse trabalho, que muitas vezes nós adiamos, nós deixamos para amanhã, nós achamos, eu acho que vou viver até os 80, 90, eu falei que vim aqui para 80 anos do centro e 80 anos meu, estou fazendo um compromisso aí, né? Nós achamos, mas quem nos garante? A vida é tão fugaz, a vida é tão soft, tão rápido ela se vai, e ficamos na essência do Espírito. Então é necessário que nós possamos iniciar logo esta reforma, o tratamento dos nossos comportamentos morais. Nós temos que imaginar que nós estamos passando um tempo muito importante sobre a Terra, e que ele aqui nesta experiência é finito, e que a qualquer hora nós somos chamados. E nós sabemos também que o planeta passa por um processo de transformação, e que as criaturas têm um tempo limitado para permanecer sobre esse planeta Terra, e que se nós não reformarmos a nossa essência espiritual, aqui nós não poderemos permanecer mais. É chegado o dia que a nossa repetência escolar nas experiências terrenas não nos dará mais o diploma de retorno ou permanência na pátria espiritual e o retorno à pátria terrena, que nos possibilita o exercício do aprendizado. A nós então, outras escolas serão reservadas. É fato que essas escolas são escolas com grau de dificuldades maiores, porque também neste plano não é justo que permaneça aqueles de nós que não se adequem às condições ideais de respeito às leis morais do Cristo. Porque permanecerá aqui aqueles espíritos que estiverem aptos, preparados, em condição de permanecer a sua jornada terrena. E nós lembramos então na história da humanidade dos irmãos que vieram de Capela, os capelinos. Lembramos das raças arianas que iniciaram a sua experiência tendo sido exilados de outros planos, aos quais naquela época já não se enquadravam mais. E vieram aqui com os nativos, sofrer com aquelas criaturas que nós, espíritos em processo ainda rudimentar, aceitamos a ajuda daqueles espíritos que aqui conosco padeceu todas as dificuldades, as amarguras, os sofrimentos, as lutas, o labor mais difícil, para que então os seus espíritos pudessem ser dobrado
às experiências terrenas. E nos encontramos nós então agora e nos perguntamos: quantas experiências mais nos será dada? Será que já estamos no nosso limite? Será que é o limiar dos tempos? Será que ainda retornaremos aqui? Quanto tempo nos resta? Quanto tempo mais vamos esperar para aceitar então os ensinamentos morais maior e fazer a nossa transformação? Então o Cristo, no Sermão do Monte, arrebanha os seus seguidores, chama a multidão, sobe então o monte para que as pessoas pudessem vê-lo, e começa então o ensinamento que, conforme Gandhi e tantas outras personalidades, congrega todas as informações necessárias para que a criatura possa, por ali só, pautado por aqueles ensinamentos, desenvolver então aquilo que é necessário à luz dos nossos espíritos. E o Cristo então, separando somente poucas partes do sermão, nós vamos dizer uma deles que diz: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E nós então pegamos a fazer uma avaliação, porque o Cristo falou em humildade. Por que ele disse que são bem-aventurados aqueles que são humildes de espíritos? E que essas criaturas humildes herdarão o reino dos céus, não aquele reino da terra da época, que equivocadamente Judas esperava que o Cristo fosse o guerreiro para libertá-lo daquelas criaturas que até hoje estabelecem as suas guerras infinitas. Então o Cristo vem dizer que não é a prepotência, que não é o poder do mundo, que não é a supremacia das raças, que nenhum de nós é diferente do outro. Nós podemos estar em graus de conhecimento um pouco mais avançado. Eu, mestre, como um espírito de iluminação plena, aquele maior espírito de envergadura pudéssemos nós tomar conhecimento, ainda assim se dignou retornar à terra, caminhar com as criaturas mais simples e ensiná-las. Porque é que nós não podemos fazer o mesmo? Porque não podemos ser humilde? Porque temos que ser prepotente, olhar as criaturas com desdém, achar que estamos em posição de elevação, que somos melhores do que os outros? O Cristo então imaginava que o reino dos céus era das criaturas simples, não era das criaturas humildes, não era das criaturas ignorantes, era das criaturas humildes, simples, que praticavam a retidão, que tinham o seu comportamento segundo aquelas normas que ele estava exemplificando. Então a humildade, aquela regra de conduta que nos faz capaz de nos aproximarmos do Mestre Jesus, que nos faz capaz de socorrer os nossos irmãos do caminho, de olhar para todas as criaturas. É como disse o nosso Mestre Maior: somos todos irmãos, em iguais condições. E nós ficamos a lembrar dos Césares da época, dos romanos que dominavam as paragens do Cristo, de tantos outros reinados que passaram pela terra, daqueles mais recentes que agora se veem atacados no seu poderio bélico e militar, e que a todo momento se transforma. Fica somente as criaturas que exemplificaram o amor maior. A humildade, segundo Cristo Jesus, é a postura frente
a espiritualidade maior, a conquista de reinos que não está afeito às coisas da matéria. Tem a ver com muitas moradas na casa do meu Pai. Tem a ver com a nossa evolução, com o desenvolvimento. Porque na medida que nós entendemos a pregação do amor do Cristo, nós nos tornamos mais leves. Nós nos libertamos da carga que nos sufoca. E nós pensamos então, se o Cristo está nos dando a receita, quem é bem-aventurado, como deve se comportar as criaturas, nós imaginamos que traje nós estamos usando, que roupa espiritual nós vestimos, o que é que nós temos aprendido ao longo das experiências que vemos tendo a oportunidade de ouvir falar do Mestre. Os nossos espíritos estão como? Eu me recordo então que numa experiência que eu fiz saltando de um avião de paraquedas, era necessário que o paramento usado fosse um paraquedas colocado em uma mochila atrás das costas, muito bem preso aqui, checado mais do que uma vez. Havia ainda um segundo paraquedas reserva, porque ao se lançar do avião no espaço, no primeiro salto ainda, a impressão que nós temos, tentávamos como se com a nossa mão fôssemos agarrar alguma coisa. Não havia mais nada que se agarrar. Era como a libertação do espírito. Estava solto no ar. Mas nós tínhamos um aparato, uma vestimenta, que ao olharmos no altímetro e perceber a altura limite para a abertura daquele equipamento, puxamos aquele equipamento e ele se abre como um grande guarda-sol e nos dá novamente a sustentação do corpo. E nós respiramos aliviado, paramos de cair, usamos a roupa que nos dá sustentação. Em uma outra experiência, desejamos ir fundo nas profundezas do oceano. E aí então, aquela roupa do paraquedas que nos sustentava a queda livre no ar, não era mais necessária, pelo contrário. Agora entramos dentro de uma roupa impermeável, que pudesse nos proteger contra o frio e as agruras do oceano, na parte onde nós estaríamos submersos. E aí nós não tínhamos como respirar, nós somos peixe. Como é que nós íamos ficar lá embaixo? Equipamento e um cilindro de oxigênio atrelado às costas, vinculado a este equipamento e esta roupa, e ele colocado em nossa boca, mergulhamos na água do oceano. E a hora que percebemos, estamos submersos, cara a cara com os peixinhos. E aí estamos usando outra roupa, porque estamos em um outro ambiente. Imaginamos então qual é a roupa que estamos preparando, construindo a cada dia com as nossas ações, para que o nosso espírito possa então fazer a longa viagem. E o Cristo nos disse: bem-aventurados humildes. A humildade, a postura, o comportamento, as ações. E o Cristo ainda vai mais longe na sua pregação. E ele diz ainda mais uma coisa, que não é fácil, mas ele tinha que ensinar aos homens. Ele tinha que nos dizer qual era o caminho. Ele não podia simplesmente nos largar, abandonados à própria sorte, teimando com a vida num processo de luta sobre a terra. Ele nos diz então: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí nós pensamos, se o Cristo disse que o seu reino não é deste mundo, e nós sabemos que não é, se ele diz que os humildes herdarão e entrarão no reino dos céus, em determinado momento ele diz: os mansos herdarão a terra.
E aí nós nos colocamos novamente no processo de reflexão. A mansidão, a calma, o equilíbrio, essa situação nos permite vivenciar sobre a terra. Serão os seres que em seu coração se traduzir através das ações de respeito, de equilíbrio, de mansuetude, serão somente essas criaturas que poderão viver sobre a terra. A vestimenta, então, o corpo, a postura, o traje que permitirá a nós herdar a terra, será o traje da mansidão, através então da gentileza, da civilidade, do comportamento respeitoso a todas as criaturas. E nós lembramos também aqui que o contrário da mansidão é a cólera, é a raiva, é a agressão, é a irritação. E nós, como é que nós temos nos comportado? Como nós somos de fato? Nós somos mansos e humildes. Nós somos irritadiços, nervosos, agressivos. Ele diz então que a cólera é o maior dos males, que ela nos destrói por dentro, ela provoca a neurastenia, a loucura, o desequilíbrio. Nós ficamos completamente como seres animalescos, agredimos as pessoas, e aí nós vemos toda sorte de desequilíbrio. E nós vamos lembrar também que a mansidão, então, é a nossa roupa da terra. A humildade é a nossa roupa do Espírito. É a roupa que nos possibilita, é o traje. Se nós lembrarmos de mais uma passagem bíblica, um rei foi fazer a boda do seu filho e pediu que convidasse as criaturas para as bodas. Muitos foram os convidados, poucos escolhidos, porque haviam aqueles que não estavam com o traje nupcial e que, portanto, não poderiam permanecer nas bodas. Os ensinamentos de Jesus são profundos, eles nos calam a alma. Nós não podemos alegar mais que não conhecemos, que não sabemos, que erramos porque desconhecemos as leis. E nós lembramos então, falando da violência, da guerra, dos atentados que recentemente no domingo se comemorou o mundo inteiro nos Estados Unidos, 10 anos sobre um atentado terrorista que destruiu então 2 torres nos Estados Unidos. Então isso nos levaria a uma reflexão tão profunda, dizendo assim: quantas bombas foram lançadas, inclusive pelos americanos? Quantas guerras foram deflagradas? Quantas nações destruídas? Eu pergunto, como o mestre dizia, a violência gera violência. A guerra gera guerra, não gera paz. O comportamento desequilibrado gera desequilíbrio. Então, em meio a toda aquela comemoração, nós vamos tirar um exemplo de lucidez, onde nós vimos uma companheira que perdeu lá no atentado toda a sua família, fazendo uma proposta diferente. Todos eles saíram de uma caminhada de bicicleta, 350 quilômetros de Nova York, pelo interior dos Estados Unidos, e arrecadando fundos e reservas para que pudessem ser levados ao Afeganistão, um país que logo depois dos ataques terroristas foi dizimado pela guerra, porque se diziam que os terroristas então lá treinavam aqueles agentes destruidores da paz. E para lá foram os americanos e provocaram uma guerra tão profunda
que uma nação inteira se vê hoje destruída pelo horror da guerra. E essa senhora, então, tendo perdido os companheiros naquele atentado tão triste, sofrível, diz assim: há muita gente boa naquele país, o Afeganistão. E a televisão mostrou as mulheres na sua luta, na sua dificuldade. E nós ficamos a pensar quantos países com situações muito mais difíceis do que a nossa. E sabe qual é a proposta dela? Entregar uma rosa, mandar dinheiro, entregar condições de vida mínima digna àquela população, para que aquela população se transforme, não pela força da violência, não pela guerra que foi engendrada lá, e que depois foi no Iraque, e que agora se espalha pelos demais países da Ásia e do leste europeu, e que de forma nenhuma coloque o equilíbrio no coração das criaturas. E nós lembramos do Cristo: bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos. Onde é que estão as nossas ações? Todos nós somos responsáveis por esta guerra no mundo, porque cada um de nós é parte da raça humana. Nós também não toleramos as diferenças, não aceitamos as pessoas que pensam diferente, somos impacientes, somos irritadiços, não aceitamos, não temos humildade, somos egoístas. Nós imaginamos então como é difícil nascer num país onde se estabelece condições tão rudimentares, comportamentos tão difíceis. Nós vivemos um país maravilhoso, o Brasil, nos dá liberdade de ação, de religião, de pensamento, de ideias, de filosofia. Nós nos reunimos aqui, os nossos irmãos evangélicos ali na esquina, na outra esquina os irmãos católicos, os umbandistas, todas as sortes de crenças e filosofias e ideias. E nós estamos num país pacífico, e nós podemos abraçar nossa família, e nós não temos os tanques e os aviões lançando bombas sobre nossas cabeças, e nós podemos estar aqui falando de Jesus, respeitando todas as religiões, como os nossos irmãos precursores, fundadores desta comunidade, e que aqui passaram e que laboram no plano espiritual. Nós devemos ser soldados do bem, soldados do Cristo. A vestimenta que nos cabe vestir é a vestimenta do amor, da tolerância, da gratidão, da transformação, do conhecimento. Esta casa nos possibilita estudar os livros. A doutrina nos trouxe recentemente informações tão profundas, vai fazer com que a humanidade, ao longo das próximas gerações, possa continuar se desenvolvendo, abrindo o seu pensamento, não aceitando mais aquelas situações que nós observamos, onde as criaturas fazem valer a guerra pelo ódio das religiões, pelo desencontro dos irmãos, onde nós entendemos que todos nós somos vinculados a uma única religião, a um único pensamento, o pensamento do Cristo, que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É regra de conduta moral para as nossas elevações, quando cada um de nós estiver praticando, executando com as criaturas a todos os momentos a regra de conduta básica para todos os seres da humanidade. Não mais haverá divergência de credos, não mais haverá guerras contra irmãos, E nós vamos então lembrar
para finalizar, que a doutrina espírita, que é essa doutrina que nos acolhe, que nos esclarece, que justifica os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, exemplificando para nós, dizendo que há tantas existências, há tantas moradas na casa de meu Pai. E o Mestre Maior, depois de tê-lo crucificado, se liberta e aparece novamente aos seus discípulos para dizer assim: a vida continua. Haverá oportunidade a todos nós de muitas existências. Então, o nosso objetivo da doutrina espírita é incorporar o Evangelho de Jesus nas nossas relações humanas. Nós temos que ter em mente, então, para que fique bem claro para nós, humildade, mansidão, paz, respeito, equilíbrio e a divulgação daquilo que é essa norma de conduta de Jesus, e que a casa espírita sirva para nós estudarmos, nos desenvolver e praticar perante a sociedade e as pessoas que seguem conosco a exemplificação maior do Evangelho de Jesus. Que ele então se faça presente em nossos corações, em nossa família, que as nossas ações traduzam, que as pessoas aí fora possam olhar para nós e ver, através das nossas ações, Jesus e os seus ensinamentos maiores. O ensinamento maior do amor incondicional a todas as criaturas. Que Jesus nos ampare agora e sempre.